Vamos à correção dos exercícios do módulo 8, praticando o aprendizado número 4. A respeito das plantas representadas abaixo, podemos afirmar que, dá dois esquemas. O primeiro esquema, onde temos as letras A e B, representa briófitas, e o esquema onde temos C e D representa pteridófitas. Então, A representa o gametófito da briófita e B representa o esporófito. C representa o gametófito e D representa o esporófito. Letra A. B e D representam as fases esporofítica? Correto, falamos anteriormente. Formadas por células diploide? Correto. Letra B. A e D representam as fases gametofídicas? Então vamos lá. A letra A representa sim a fase gametofídica, mas a letra D representa a fase esporofídica, então não está correto. Letra C. B e C são originadas a partir do zigoto? Não, porque a formação do zigoto ocorre com a união de gametas e não está representando isso. Letra D. Anterozoide e oosfera são produzidos por meiose? Não, no caso das briófitas e das pteridófitas, por mitose. Letra E. Os esporos são produzidos por mitose? Não, no caso das briófitas e das pteridófitas, ocorre a formação por meiose. Então, nosso gabarito, letra A. Número 5. A figura mostra a face inferior ou a face ventral de uma folha, onde se observam estruturas reprodutivas. Então, sabemos que é uma folha de uma pteridófita e esses pequenos pontos são os soros e no seu interior estão os esporos. Vamos ver o que a questão traz para a gente. O grupo de plantas pertencentes a essa folha e o que é produzido nas estruturas reprodutivas. Então, ele quer o grupo que essa folha pertence e o nome da estrutura reprodutiva. É de uma angiosperma? Não, falamos anteriormente que é de uma pteridófita. Briófita não tem folha, tem folíolo. Briófita, mais uma vez, não tem folha e muito menos grão de pólen. Letra D, pteridófita e esporo. Correto. Letra E, pteridófita e grão de pólen. Pteridófita está correto, mas grão de pólen só vai aparecer lá na nossa gimnosperma. Então, gabarito, letra D. Bem tranquilo essa questão. Número 6. Ao longo da evolução das plantas, essas também tiveram ancestrais que participaram do ambiente aquático para a conquista do ambiente terrestre. Qual foi o primeiro grupo de plantas que desenvolveu vasos condutores, possibilitando a formação das florestas sobre o continente? Então, o primeiro grupo, que é avascularizado, são as briófitas. Logo após, temos as pteridófitas, que são os primeiros vegetais com xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva. Então, vamos às nossas opções. Letra A. Algas. As algas não fazem parte do reino Plantae. Letra B, briófitas avascularizados, não é o nosso gabarito. Letra C, pteridófitas, que foram os primeiros vegetais a conquistarem vasos condutores de seiva. Letra D e letra E, esses vegetais também são vascularizados, mas não foram os primeiros a conquistarem vasos condutores de seiva. Desenvolvendo habilidades. Questão 5. Em um trabalho de campo, os alunos da disciplina de botânica observaram que as briófitas apresentam um tamanho pequeno e ocupam ambientes terrestres úmidos e sombreados. Essas características estão relacionadas com: letra A ausência de vasos condutores de seiva. A ausência desses vasos condutores em briófitas é um limitador do tamanho dele? Correto, isso está certo, porque as briófitas são avascularizadas e o seu transporte de seiva ocorre via difusão, célula a célula. Letra B. Incapacidade de realizar fotossíntese? Errado. Elas realizam a fotossíntese através dos seus folíolos. Letra C. Capacidade de ocupar hábitats heterogêneos? Não, essa característica não tem nada a ver com o tamanho pequeno desses vegetais. Letra D. Produção de flores? Não, as briófitas não produzem flores.
Letra E. Produção de sementes? Também não, porque as briófitas não produzem semente. Então, a letra A, a ausência de vasos condutores de seiva, está correto, porque é um limitador do tamanho desse vegetal. Vamos lá, aprofundando o conhecimento. Questão 12. Muitas das características que surgiram ao longo da história evolutiva das plantas permitiram a conquista do ambiente terrestre. Considere os musgos e as samambaias. E, então, ele está falando de uma briófita e de uma pteridófita. Letra A. Cite uma característica compartilhada por esses dois grupos que torna essa planta dependente da água para a fertilização. Então, ele quer uma característica comum, tanto de briófitas quanto de pteridófitas, né? Então, o que essas duas plantas têm que vai possibilitar elas serem dependentes da água? Então, vamos lembrar que o seu gameta, o anterozoide, ele é flagelado e esse flagelo ou essa cauda possibilita o deslocamento dessa célula germinativa na água, no ambiente em que esses indivíduos estão presentes. Então, qualquer coisa que você colocar em relação ao deslocamento do anterozoide até a oosfera através da sua cauda está correto. Vamos contextualizar. Em ambos os grupos, os anterozoides são flagelados e o único modo de chegarem à oosfera é nadando, sendo essas plantas dependentes de água para a fertilização. Então, esse é o nosso gabarito, mas você pode colocar diferente disso, contando que tenha a presença dos anterozoides flagelados, né? E que eles precisam nadar para se deslocarem até a oosfera. Letra B. Compare os dois grupos em relação à presença de um sistema vascular para o transporte de água e nutrientes. Sabemos que o primeiro grupo, o grupo dos musgos, que são as briófitas, são avascularizados. Não tem um sistema condutor de seiva, não tem vasos condutores de seiva e que esse transporte ocorre via difusão. Já no segundo grupo, o grupo das samambaias, que pertencem às pteridófitas, já são vascularizadas, já tem o xilema e o floema para a condução dessa seiva. Contextualizando, as briófitas apresentam tecidos simples para o transporte de água e nutrientes, sem um sistema vascular, sem os vasos condutores de seivas. Já as pteridófitas apresentam um sistema de vasos condutores de seiva. A nossa correção termina aqui.